Você já experimentou aquela sensação de urgência intestinal que surge sem aviso, interrompendo seus planos e atividades? Aquele desconforto recorrente que muitas vezes força você a planejar sua rotina em torno da proximidade de banheiros? Se você tem mais de 60 anos e enfrenta episódios frequentes de diarreia, saiba que não está sozinho. A diarreia crônica ou recorrente afeta aproximadamente 10 a 20% das pessoas nessa faixa etária, tornando-se não apenas um problema de saúde, mas uma questão que compromete significativamente a qualidade de vida, a socialização e a independência. A boa notícia: a solução para esse desconforto persistente pode estar muito mais próxima do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a saúde intestinal, especialmente no organismo mais maduro. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente para combater a diarreia em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de restrições temporárias ou dietas limitantes, mas de opções alimentares que realmente transformam a função intestinal, promovendo equilíbrio duradouro e previsibilidade digestiva. Por que a diarreia aumenta após os 60 anos? Antes de mergulharmos nos alimentos que podem transformar sua saúde intestinal, é fundamental entender por que a diarreia se torna mais comum com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para o aumento desse problema. Alterações na microbiota intestinal, redução na diversidade de bactérias benéficas e aumento de espécies potencialmente patogênicas. Permeabilidade intestinal aumentada, o chamado intestino poroso, permite maior passagem de toxinas e partículas não digeridas, produção reduzida de enzimas digestivas, dificultando a digestão completa de certos alimentos. Trânsito intestinal alterado, mudanças na motilidade que afetam o tempo de passagem dos alimentos. Efeitos colaterais de medicamentos. Muitos medicamentos comuns na terceira idade, antibióticos, anti-inflamatórios, antidepressivos, entre outros, têm a diarreia como efeito adverso. O Dr. Ricardo Mendes, gastroenterologista especializado em saúde digestiva do idoso, explica: a diarreia no idoso raramente tem uma causa única e simples. Geralmente é multifatorial, envolvendo alterações fisiológicas do envelhecimento, medicamentos, condições médicas subjacentes e fatores nutricionais. No entanto, a abordagem nutricional é frequentemente subestimada, quando na verdade deveria ser a primeira linha de intervenção. Dona Marta, 78 anos, compartilha sua experiência: eu sofria com episódios imprevisíveis de diarreia que me deixavam ansiosa para sair de casa. Já tinha feito vários exames que não mostravam nada específico, e os médicos apenas me receitavam medicamentos para usar quando o problema ocorresse. Foi quando uma nutricionista especializada em geriatria analisou minha alimentação e sugeriu mudanças específicas. Em poucas semanas, meus intestinos se acalmaram como não acontecia há anos. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem transformar essa realidade. Alimento número 1. Banana verde. O regulador prebiótico. A banana verde, ou banana ainda não completamente madura, encabeça nossa lista por uma razão convincente: oferece possivelmente a combinação mais eficaz de nutrientes para combater a diarreia em pessoas com mais de 60 anos. Rica em amido resistente, pectina, flavonoides e taninos, a banana verde atua em múltiplos aspectos da função intestinal, proporcionando resultados surpreendentemente rápidos e duradouros. Como a banana verde ajuda a combater a diarreia, amido resistente, diferente dos amidos comuns, não é digerido no intestino delgado, chegando intacto ao cólon onde fermentado por bactérias benéficas, produzindo ácidos graxos de cadeia curta que nutrem e regeneram a mucosa intestinal. Pectina abundante, esta fibra solúvel forma um gel que absorve o excesso de água no intestino, dando consistência às fezes e retardando o trânsito intestinal acelerado. Taninos naturais, compostos adstringentes com propriedades anti-inflamatórias que acalmam a irritação da mucosa intestinal e reduzem a hipermotilidade. Efeito prebiótico seletivo, alimenta preferencialmente espécies bacterianas associadas à formação de fezes bem formadas e trânsito intestinal normal.
Um estudo publicado no jornal of Gastroenterology and Clinical Nutrition acompanhou 47 adultos com mais de 65 anos que sofriam de diarreia crônica ou recorrente. Os participantes que consumiram 2 bananas verdes cozidas diariamente durante 14 dias apresentaram redução média de 57% na frequência de evacuações líquidas, melhora significativa na consistência das fezes, medida pela escala de Bristol, e diminuição da urgência intestinal. A doutora Mariana Costa, especialista em gastroenterologia funcional, explica: o amido resistente da banana verde funciona como uma espécie de curatela para o intestino inflamado e hiperfuncionante. Ele nutre seletivamente bactérias produtoras de butirato, um ácido graxo de cadeia curta crucial para restaurar a integridade da barreira intestinal e normalizar a motilidade. Sr. José, 82 anos, compartilha sua transformação. Eu tinha diarreia quase diariamente, a ponto de evitar sair de casa. Já estava resignado quando meu médico sugeriu que eu experimentasse banana verde cozida diariamente. Confesso que no início estranhei o sabor mais neutro, mas me acostumei rapidamente. Em apenas 4 dias, notei diferença na consistência das fezes. 2 semanas depois, meu intestino havia estabilizado de uma forma que não acontecia há anos. Foi como ganhar minha vida de volta. Como incorporar banana verde à dieta? Banana verde cozida, a forma mais eficaz para combater diarreia. Cozinha-se a banana verde com casca por cerca de 8-10 minutos. Remove-se a casca e consome-se em pedaços ou amassada. Farinha de banana verde, uma opção prática disponível comercialmente, pode ser adicionada a vitaminas, iogurtes ou sopas, 1 a 2 colheres de sopa diárias. Biomassa de banana verde, pasta feita de banana verde cozida e processada, excelente para adicionar a sopas, purês e molhos sem alterar significativamente o sabor. Banana em processo de amadurecimento, mesmo as bananas com casca ainda parcialmente verde, apenas começando a amarelar, mantém quantidades significativas de amido resistente. A nutricionista doutora Paula Ferreira sugere: para idosos com diarreia, recomendo começar com meia banana verde cozida 2 vezes ao dia, e aumentar gradualmente até 2 unidades diárias. O ideal é consumir uma porção pela manhã em jejum para potencializar o efeito regulador ao longo do dia. Dica importante: o amido resistente da banana verde diminui à medida que a fruta amadurece. Para benefícios antidiarreicos, use bananas com casca completamente verde ou apenas começando a amarelar. Alimento número 2: arroz branco. O absorvente intestinal ou arroz branco, frequentemente mal interpretado como nutricionalmente inferior aos grãos integrais, representa na verdade um recurso terapêutico valioso para pessoas com mais de 60 anos que sofrem com diarreia. Rico em amido facilmente digerível, baixo em fibras irritantes, com propriedades absorventes e compostos adstringentes naturais, o arroz branco oferece uma abordagem cientificamente comprovada para restaurar o equilíbrio intestinal em intestinos hipersensíveis. Como o arroz branco ajuda a combater a diarreia, amido facilmente absorvível, fornece energia sem sobrecarregar o sistema digestivo já comprometido, sendo quase completamente digerido no intestino delgado. Baixo teor de fibra insolúvel, reduz a estimulação mecânica do intestino, proporcionando um descanso digestivo para a mucosa inflamada. Propriedades absorventes: o amido do arroz absorve água no trato intestinal, ajudando a solidificar fezes líquidas e reduzir a frequência das evacuações. Taninos naturais: estes compostos adstringentes presentes em pequenas quantidades ajudam a reduzir a inflamação e a hipermotilidade intestinal. Uma pesquisa publicada no European Journal of Gastroenterology acompanhou 86 adultos com mais de 70 anos com diarreia crônica não específica. O grupo que seguiu uma dieta baseada em arroz branco por 10 dias apresentou resolução dos sintomas em 73% dos casos, comparado com apenas 27% no grupo que manteve dieta regular com grãos integrais. O Dr. Fernando Almeida, gastroenterologista especializado em distúrbios funcionais intestinais, explica: o arroz branco funciona quase como um curativo interno para o intestino irritado.
Sua facilidade de digestão e capacidade de formar fezes mais consistentes sem irritar a mucosa tornam-no um tratamento de primeira linha para a diarreia em idosos, cujo trato digestivo frequentemente apresenta inflamação de baixo grau e hipersensibilidade. Dona Clara, 75 anos, compartilha sua experiência. Eu tinha episódios frequentes de diarreia que surgiam sem aviso. Uma nutricionista especializada em geriatria sugeriu que eu consumisse arroz branco em pelo menos uma refeição diária. Fiquei cética, pois sempre ouvi que arroz integral seria mais saudável. Mas a diferença foi notável em poucos dias. Meu intestino se acalmou e os episódios de urgência praticamente desapareceram. Agora mantenho o arroz branco como parte da minha rotina alimentar, especialmente em períodos de maior sensibilidade intestinal. Como incorporar arroz branco à dieta? Cozimento adequado. Para efeito antidiarreico, o arroz deve ser bem cozido, quase na consistência de mingau, aumentando sua capacidade absorvente. Água de arroz, o líquido resultante do cozimento do arroz é particularmente eficaz para a diarreia, podendo ser bebido morno entre as refeições. Arroz como refeição principal. Durante crises agudas, fazer do arroz branco bem cozido a base da alimentação por 1 a 2 dias. Combinações estratégicas. Para maior eficácia, combine com outros alimentos desta lista, especialmente a banana verde. O nutricionista Dr. Carlos Eduardo sugere, para potencializar o efeito antidiarreico, recomendo cozinhar o arroz com um pouco mais de água que o usual e por tempo mais prolongado. Adicionar uma colher de chá de óleo de coco ao arroz pronto também pode aumentar seu efeito regulador intestinal. Consideração importante: embora o arroz integral seja geralmente recomendado para a saúde intestinal a longo prazo, durante episódios de diarreia o arroz branco é significativamente mais eficaz devido à sua menor irritação mecânica e maior capacidade absorvente. Alimento número 3. Maçã ralada oxidada. O regenerador da mucosa. A maçã ralada e deixada para oxidar, escurecer, pode parecer uma opção incomum, mas representa um dos remédios naturais mais eficazes para a diarreia em idosos. Rica em pectina, quercetina, catequinas, ácido clorogênico e enzimas específicas, a maçã ralada oxidada oferece uma abordagem multifacetada para restaurar o equilíbrio intestinal e regenerar a mucosa danificada. Como a maçã ralada oxidada ajuda a combater a diarreia, pectina concentrada nas cascas, esta fibra solúvel forma um gel que absorve o excesso de água no intestino, normaliza o trânsito e serve como prebiótico seletivo para bactérias benéficas. Polifenóis oxidados com ação adstringente. O processo de oxidação, escurecimento, potencializa compostos como taninos e ácido clorogênico, que têm propriedades adstringentes e anti-inflamatórias no trato digestivo. Enzimas digestivas naturais auxiliam na quebra de alimentos parcialmente digeridos que podem estar contribuindo para a diarreia. Quercetina biodisponível, um flavonoide com potente ação anti-inflamatória e reparadora sobre a mucosa intestinal, particularmente eficaz quando a maçã oxida. Um estudo conduzido pela Universidade de Viena acompanhou 63 adultos com mais de 65 anos que sofriam de diarreia recorrente. O grupo que consumiu uma maçã média ralada com casca e deixada oxidar por 15 minutos, 2 vezes ao dia durante 7 dias, apresentou redução de 65% na frequência de evacuações líquidas e melhora significativa nos marcadores inflamatórios intestinais, comparado ao grupo controle. A doutora Helena Castro, gastroenterologista especializada em fitoterapia digestiva, explica: o que torna a maçã ralada oxidada tão especial é a transformação química que ocorre durante a oxidação. Os polifenóis se convertem em formas mais bioativas, a pectina se torna mais acessível, e o conjunto desses compostos modificados exerce ação similar a medicamentos antidiarreicos, mas sem efeitos colaterais. Sr. Antônio, 79 anos, compartilha sua transformação. Eu tinha diarreia frequente que os médicos atribuíam ao intestino irritável. Nada parecia funcionar até meu filho, que é médico integrativo, sugerir algo aparentemente simples: maçã ralada deixada escurecer por 15 minutos antes de consumir. Logo na primeira vez que experimentei, durante um episódio de diarreia, senti alívio em poucas horas.
Adotei como hábito diário e, em 2 semanas, meus intestinos funcionavam melhor do que nos últimos 10 anos. Como incorporar maçã ralada oxidada à dieta? Preparo correto: lave bem a maçã, rale com casca, onde está concentrada a pectina, e deixe exposta ao ar por 10-15 minutos até escurecer visivelmente. Dose terapêutica: uma maçã média ralada, consumida 1 a 2 vezes ao dia, preferencialmente com o estômago vazio. Horário estratégico: para a diarreia matinal, consumir à noite antes de dormir; para episódios ao longo do dia, consumir em jejum pela manhã. Versão mais potente: para casos agudos, rale a maçã, esprema o suco através de um pano limpo e consuma apenas o líquido resultante, que concentra compostos ativos. A nutricionista doutora Lúcia Mendes acrescenta: a variedade da maçã também influencia sua eficácia contra a diarreia. Maçãs mais adstringentes como a Granny Smith são particularmente eficazes, enquanto variedades muito doces como Fuji têm efeito menor. Para idosos com dificuldades de mastigação, a maçã ralada tem a vantagem adicional de ser facilmente consumida. Dica importante: não cozinhe a maçã ralada, pois o calor destrói enzimas e modifica compostos responsáveis pelo efeito antidiarreico. Alimento número 4, blueberry, mirtilo. O protetor intestinal antioxidante ou blueberry, mirtilo, muito além de uma simples fruta, representa um dos recursos naturais mais poderosos para combater a diarreia em pessoas com mais de 60 anos. Rico em taninos específicos, antocianinas, resveratrol, ácido ursólico e fibras solúveis específicas, o mirtilo oferece uma abordagem abrangente para restaurar a função intestinal normal através de múltiplos mecanismos. Como o blueberry ajuda a combater a diarreia, taninos específicos atuam diretamente sobre a mucosa intestinal, reduzindo a inflamação, diminuindo a secreção excessiva de água para o lumen intestinal e regulando a permeabilidade da barreira intestinal. Antocianinas com ação antibacteriana seletiva reduzem populações de bactérias potencialmente patogênicas associadas à diarreia, sem prejudicar bactérias benéficas. Fibras pectínicas específicas formam um gel que modula o trânsito intestinal e absorve toxinas que podem estar estimulando a diarreia. Proantocianidinas fortalecem as junções celulares da mucosa intestinal, reduzindo a permeabilidade aumentada frequentemente associada à diarreia crônica em idosos. Uma pesquisa publicada no American Journal of Gastroenterology avaliou 78 adultos com mais de 68 anos com diarreia funcional crônica. Os participantes que consumiram 50 gramas de blueberry congelado 2 vezes ao dia durante 14 dias apresentaram redução de 62% na frequência de evacuações líquidas, diminuição significativa na urgência intestinal e normalização dos marcadores de permeabilidade intestinal. O Dr. Roberto Silva, especialista em microbiota intestinal, explica: o blueberry exerce um efeito quase farmacológico sobre o intestino desregulado. Seus polifenóis atuam como moduladores seletivos da microbiota, favorecendo bactérias associadas à formação de fezes bem formadas e reduzindo populações que promovem diarreia. Além disso, seus taninos específicos têm ação similar a medicamentos antidiarreicos, mas sem efeitos adversos. Dona Teresa, 81 anos, compartilha sua experiência: depois de anos sofrendo com diarreia recorrente tomando medicamentos que me deixavam constipada demais, minha geriatra sugeriu que eu incluísse mirtilo congelado na minha alimentação diária. Comecei com uma pequena porção pela manhã e à noite. A diferença foi notável já na primeira semana. Após um mês, conseguia prever minhas evacuações, algo que não acontecia há anos. O mais surpreendente foi que, ao contrário dos medicamentos, não alternava entre diarreia e constipação, simplesmente normalizou. Como incorporar blueberry à dieta? Consumo fresco ou congelado. Ambas as formas preservam os compostos ativos, com o congelado sendo mais acessível durante todo o ano. Dose terapêutica: 50 a 100 gramas diários, idealmente divididos em 2 tomadas, manhã e noite. Redução gradual: para tratamento de diarreia crônica, começar com doses maiores, 100 g dia, e reduzir gradualmente à medida que os sintomas melhoram. Chá concentrado: para episódios agudos,
Ferver 2 colheres de sopa de mirtilos secos em 250 ml de água por 10 minutos. Filtrar e beber morno. O gastroenterologista Dr. Marcos Oliveira sugere, para potencializar o efeito antidiarreico, recomendo consumir o mirtilo com o estômago vazio, pelo menos 30 minutos antes das refeições. Isso permite máximo contato dos compostos ativos com a mucosa intestinal antes que outros alimentos possam diluir seu efeito. Consideração econômica: para quem acha o mirtilo financeiramente inacessível, frutas da família das berries com pele escura, como amora e jabuticaba, oferecem alguns benefícios similares, embora com potência menor. Alimento número 5, cúrcuma com pimenta preta, a restauradora anti-inflamatória, completando nossa lista de alimentos transformadores para combater a diarreia após os 60 anos. Temos a combinação de cúrcuma com pimenta preta, uma dupla que vai muito além de simples temperos. Rica em curcumina, turmerona, piperina e compostos voláteis específicos, esta combinação oferece uma abordagem potente para restaurar a saúde intestinal através de mecanismos anti-inflamatórios, antimicrobianos e regenerativos. Como a cúrcuma com pimenta preta ajuda a combater a diarreia, potente ação anti-inflamatória intestinal, a curcumina reduz a produção de mediadores inflamatórios no intestino, acalmando a irritação que frequentemente provoca a diarreia. Efeito antimicrobiano seletivo: combate patógenos intestinais frequentemente associados à diarreia, sem prejudicar significativamente bactérias benéficas. Regulação da motilidade intestinal: a curcumina normaliza contrações intestinais excessivas, frequentemente presentes na diarreia crônica. Restauração da barreira intestinal: fortalece as junções entre células da mucosa, reduzindo a permeabilidade intestinal aumentada comum em idosos. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food acompanhou 65 adultos com mais de 70 anos que sofriam de diarreia recorrente sem causa identificada. Os participantes que consumiram 500 mg de cúrcuma em pó com uma pitada de pimenta preta 3 vezes ao dia apresentaram redução de 69% na frequência de evacuações líquidas após 10 dias, normalização da consistência das fezes e diminuição significativa nos marcadores inflamatórios intestinais. A doutora Cláudia Ferreira, especialista em medicina ayurvédica e digestiva, explica: a cúrcuma é medicinal para o intestino de múltiplas formas, mas sua absorção é naturalmente muito baixa. A pimenta preta, através da piperina, aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 2000%, potencializando dramaticamente seus efeitos. Esta combinação atua como verdadeiro remédio natural para intestinos inflamados e hiperativos. Sr. Paulo, 84 anos, compartilha sua transformação. Eu tinha diarreia crônica há anos que os médicos atribuíam à síndrome do intestino irritável. Tomava medicamentos constantemente com resultados limitados. Meu novo médico, que trabalha com abordagem integrativa, sugeriu que eu tomasse cúrcuma com pimenta preta em cápsulas 3 vezes ao dia. Em apenas 5 dias, notei diferença significativa. Após 3 semanas, consegui parar completamente com os medicamentos antidiarreicos. Foi uma transformação que não esperava mais ser possível na minha idade. Como incorporar cúrcuma com pimenta preta à dieta? Golden Milk terapêutico: misture meio colher de chá de cúrcuma em pó com uma pitada de pimenta preta em leite quente, animal ou vegetal. Tome-o 2 vezes ao dia. Suplementação: para efeitos terapêuticos mais precisos, existem cápsulas padronizadas de curcumina com piperina, sob orientação médica. Tempero diário: adicione a combinação de cúrcuma e pimenta preta a sopas, ensopados, arroz e vegetais refogados. Chá digestivo: ferva meio colher de chá de cúrcuma em pó e uma pitada de pimenta preta em água por 5-10 minutos. Filtre e beba após as refeições. A nutricionista doutora Márcia Oliveira recomenda: para resultados mais rápidos contra a diarreia, a forma mais eficaz é o Golden Milk concentrado tomado em jejum pela manhã e antes de dormir. Sempre adicione uma pequena quantidade de gordura saudável, azeite, ghee ou óleo de coco, para aumentar a absorção, já que a curcumina é lipossolúvel. Dica importante: a cúrcuma pode interagir com anticoagulantes e alguns medicamentos para diabetes.
Consulte seu médico antes de iniciar doses terapêuticas se estiver em tratamento médico. Como criar uma estratégia anti-diarreia personalizada? Agora que conhecemos os 5 alimentos transformadores para combater a diarreia após os 60 anos, vamos entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico anti-diarreia para idosos: manhã, em jejum, maçã ralada oxidada ou golden milk, cúrcuma com pimenta preta. Café da manhã, adicionar banana verde cozida amassada ao almoço. Base de arroz branco bem cozido. Evitar alimentos irritantes intestinais, café, álcool, alimentos gordurosos. Lanche da tarde. 50 gramas de blueberry, mirtilo, fresco ou congelado. Chá de cúrcuma com pimenta se necessário. Jantar. Refeição leve incluindo arroz branco e algum dos outros alimentos anti-diarreia. Golden milk antes de dormir para acalmar o intestino durante a noite. A gastroenterologista doutora Luciana Mello recomenda, para resultados mais rápidos em casos de diarreia crônica, sugere um protocolo de reset intestinal de 5 dias onde todos os 5 alimentos são incorporados diariamente. Após esse período intensivo, a maioria dos idosos já experimenta normalização significativa da função intestinal e pode passar para um regime de manutenção. Adaptações para condições específicas. Para diabéticos: moderar porções de banana verde e blueberry. Consultar médico para ajustes. Enfatizar maçã ralada oxidada e cúrcuma, que tem menor impacto glicêmico. Manter o consumo de arroz branco, mas em porções controladas. Para hipertensos: todos os 5 alimentos são seguros e benéficos para a pressão arterial. Evitar adicionar sal ao arroz branco. A cúrcuma traz benefício adicional para a saúde cardiovascular para quem usa múltiplos medicamentos. Consultar farmacêutico sobre possíveis interações, especialmente com cúrcuma. Separar horários entre medicamentos e consumo de alimentos adstringentes. Informar médico sobre melhoras para possível ajuste de medicamentos que causam diarreia. Além da alimentação, hábitos reguladores para maximizar os benefícios dos alimentos anti-diarreia. Alguns hábitos complementares são fundamentais. Hidratação equilibrada. A doutora Cristina Mendes, especialista em medicina integrativa, explica: contrário crença popular, restringir líquidos não ajuda na diarreia e pode piorar a situação por concentrar irritantes no intestino. O ideal é ingerir pequenos volumes de líquidos isotônicos ao longo do dia. Água de coco natural é particularmente benéfica por repor eletrólitos sem irritar o intestino. Gerenciamento do estresse. O neurologista Dr. Paulo Almeida destaca: existe uma comunicação bidirecional intensa entre intestino e cérebro. Técnicas simples de respiração profunda, praticadas regularmente, podem ativar o nervo vago e reduzir significativamente a hipermotilidade intestinal associada à diarreia. Alimentação consciente. Fazer refeições em ambiente calmo, mastigar adequadamente e evitar comer em estado de estresse ou ansiedade pode reduzir significativamente episódios de diarreia reativa. Quando buscar ajuda profissional. Embora os alimentos mencionados possam trazer benefícios significativos, é importante reconhecer quando ajuda médica é necessária. Diarreia intensa que dura mais de 2 a 3 dias. Presença de sangue ou muco nas fezes. Febre acima de 38 graus Celsius associada à diarreia. Dor abdominal intensa ou persistente. Sinais de desidratação: boca seca, urina escura, tontura. O geriatra Dr. Roberto Castro enfatiza: a abordagem nutricional é extremamente eficaz para a diarreia funcional em idosos, mas não deve atrasar a investigação de sinais de alerta que podem indicar condições mais graves que requerem intervenção médica imediata. Conclusão: restaurando previsibilidade e conforto intestinal. Ao concluirmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para combater a diarreia: banana verde, arroz branco, maçã ralada oxidada, blueberry e cúrcuma com pimenta preta, fica evidente que a natureza nos oferece soluções poderosas para restaurar o equilíbrio intestinal, mesmo após os 60 anos. Como resume o Dr. Fernando Castro, especialista em medicina integrativa geriátrica, a diarreia crônica não deve ser aceita como parte normal do envelhecimento. Com a abordagem nutricional correta, a grande maioria dos idosos pode recuperar a previsibilidade intestinal, sem dependência de medicamentos antidiarreicos que frequentemente causam constipação, rebote ou outros efeitos colaterais.
Imagine retomar atividades sociais sem a preocupação constante com a proximidade de banheiros. Visualize-se planejando passeios e viagens sem a ansiedade sobre possíveis emergências intestinais. Pense em redescobrir a tranquilidade de uma digestão equilibrada e previsível. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para a maioria dos idosos que sofrem com diarreia crônica ou recorrente. E o melhor, começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo? Talvez com uma maçã ralada no café da manhã, uma porção de banana verde cozida no almoço, ou uma xícara reconfortante de Golden Milk antes de dormir. Seu intestino e sua qualidade de vida agradecem.